Capitalismo Social, esse blog, ele trata aí no artigo do jornalista Luiz Carlos Azevedo, que é colunista do Correio Brasiliense, e além de falar do momento atual, ele faz um resumo da história do Brasil desde a década de 60, 50. Um artigo excelente. Por quê? Porque, de fato, a famosa luta de classes, ela é uma coisa muito relativa. O que existe é a vontade de cada pessoa de lutar, sobreviver, trabalhar. Quando muito centrada em sindicatos, corporações. E através desses recursos, da política, do ativismo social, conquistar o poder, mudanças e tudo mais. Agora, o que está acontecendo no Congresso Nacional? O que nós estamos descobrindo com a Operação Lava Jato e outras, ela não é a única. Jornalismo independente, com a transparência e até através dos noticiários da imprensa formal, da mídia formal, da mídia, vamos dizer assim, que não é independente, porque ela existe em função de patrocínios. Mas com tudo isso, o que a gente vê e ali fala naquele artigo é a atuação do PT, é o Partido dos Trabalhadores. Lamentavelmente, nossa ex-presidente Dilma Rousseff, espero que ela não volte, ela provavelmente perdeu lucidez, perdeu capacidade de crítica e fez um jogo tremendamente confuso, querendo agradar patrocinadores de campanha ou lobbies industriais e econômicos poderosíssimos que agora lutam contra ela e procurando também satisfazer a esquerda mais radical, tudo isso misturado com a FIFA, com a Copa do Mundo, e ela se perdeu. Ela, lamentavelmente, mostrou que não tinha mais condições de governar o Brasil. Provavelmente por efeito de remédios, da doença que teve. Eu também tomo remédios e sei como esses remédios afetam o raciocínio da gente. 72 anos, quase, a gente vira um canteiro de experiências clínicas, médicas, etc. E aí, nessas condições, governar um país do tamanho do Brasil, um país que a Constituição Federal exagerou na concentração de poderes em Brasília, que tem uma divisão política em função de histórias das capitanias hereditárias, coisas assim, mas que gera um desequilíbrio de poderes, principalmente por efeito do pacote de abril, se não me engano, que foi também, se não me engano, do presidente Geisel, naquela época, por aí.
tudo isso que foi mantido, né, essa confusão, foi consolidada com a Constituição de 1988, e ela deu oportunidade para pessoas imaturas na política, que 20 anos de regime militar castraram uma geração inteira de brasileiros, e depois disso nós tivemos que enfrentar crises econômicas, inflação monumental, né, que veio do excessivo protecionismo industrial e a falta de divisas. Inclusive, o Brasil chegou a uma situação de não poder pagar coisa alguma. Em 1987, 88, trabalhei na prefeitura de Curitiba e a cidade tinha ultrapassado o limite de endividamento. Não podia comprar nada, não podia pegar empréstimos, porque não foi só o governo federal que fez besteira, que exagerou nas despesas, que subestimou a crise internacional, os choques do petróleo. Foram os estados, os municípios e o povo em geral. Então depois foi preciso um malabarismo colossal, novas leis, o Plano Real, para que finalmente o Brasil tivesse alguma estabilidade. Mas essa estabilidade ela foi perdida mais uma vez, com os equívocos em relação à energia elétrica, que derrubaram Fernando Henrique, e as marolas que apareceram por facilidades criadas pelo crescimento acelerado da China, da Índia. O Brasil teve um período dourado, mas gastou em que esse dinheiro, né? Lamentavelmente, grande parte desse dinheiro virou lucro para grandes grupos econômicos, aproveitando descuidos, vamos dizer assim, de alguns políticos. Então, isso criou um cenário que agora dá início, vamos dizer assim, deu início no ano passado, inclusive, já, a uma crise que é difícil saber quando vai terminar e quais serão as consequências dela. O que assusta, de fato, é ver que o pessoal, para se defender, fala em luta de classes, em golpe, coisas assim, quando na realidade o problema foi outro. Lamentavelmente o Congresso não pode analisar o que aconteceu em 2013 e 2014, porque o que houve de fato foi um período de desgoverno colossal. Até hoje o cronograma de obras do sistema elétrico está atrasado. Se nós tivéssemos crescido 7, 8% no ano passado, o Brasil teria mergulhado num racionamento de energia elétrica monumental. É levantar os juros, fazer tudo aquilo que, todo aquele malabarismo com uma ou com outra desculpa, foi uma maneira de não repetir a gafe do ex-presidente Fernando Henrique, que assustava tremendamente a nossa presidenta. Então, o que nós temos que ter cuidado agora é que é óbvio, quem perde esperneia, tá? E
há no Congresso um bate-boca que não é interminável e formalista em torno da presidência do nosso Michel Temer. Eu digo nosso porque ele era o vice-presidente da República e ele, naturalmente, pelas manipulações que o deputado Eduardo Cunha talvez tenha feito, que ele tinha muitos pedidos de impeachment, colocaram o poder no colo do nosso ex-presidente, que não é santo, mas também não é demônio. Eu imagino que, tendo sido presidente do PMDB, ele aprendeu a comandar pessoas tremendamente complicadas e com opiniões de toda espécie. O Brasil precisa disso. Precisa de um governante maduro, responsável. Nenhum anjinho será bom presidente do Brasil. Isso é utopia. Para lidar com o Congresso da maneira como ele está formado, com milícias sendo organizadas, um país de dimensões continentais, nós temos necessidade de um governante habilidoso, diplomata e enérgico quando necessário. Na área criminal, a Operação Lava Jato, ela está fazendo o que o Poder Judiciário deve fazer, com apoio do Ministério Público e tudo, e outras operações também. Agora, se vai para a cadeia ou não, ou coisa assim, isso tudo deve ser ponderado, porque, lamentavelmente, o Brasil já gastou o que tinha de fôlego para sobreviver. E a violência, a guerra civil, é o maior desastre que pode acontecer ao nosso povo. E dificilmente o Brasil ficaria como está. O Brasil se fragmentaria em um montão de países diferentes, ao gosto e critério de quem vende armas e possa intervir aqui. Então, gente, serenidade, gente. Cada um no seu trabalho. Vamos confiar no presidente Michel Temer. Vamos apoiá-lo. E criticá-lo também. Isso é fundamental. Ele, por melhor que seja, pode ter uma visão equivocada da economia, do mundo como um todo. Mas ele não é burro, é inteligente, deverá logo compreender o que é um presidente, uma presidenta do Brasil é obrigada a enfrentar. Não existe nada mais solitário do que o poder. O presidente de qualquer empresa, o prefeito, o governador, presidente da República, do Senado, da Câmara de Deputados, são pessoas que põem sua cara para bater ou serem louvados. A distância entre o amor e o ódio é muito curta. Nós temos que ter paciência. Nós temos que ter uma certa flexibilidade. Eu imagino até que o ministro Teori Zavascki é uma pessoa extremamente séria e que saberá conduzir o que a Operação Lava Jato, por exemplo, está descobrindo. E o Supremo Tribunal Federal, no seu conjunto, é com certeza
mais maduro do que a Câmara dos Deputados, por exemplo, que é um órgão transitório. E o deputado está sempre pensando na próxima eleição. No Supremo é fim de carreira, praticamente. Tanto faz o STJ, STF, o TSE, entre eles, né, esse trio de supremos, de ministros, não sei quantos são, com certeza tem capacidade para, se eles se unirem, achar uma solução inteligente para o Brasil, que formalmente está sendo comandado pelo presidente Michel Temer. E os ex-presidentes Lula, Fernando Henrique, Dilma Rousseff têm que trabalhar pelo Brasil. Tem que ter cabeça fria, tem que pensar que já ocuparam, já entraram para a história do Brasil. Bem ou mal, vão constar de galerias de heróis ou não, ou anti-heróis, mas já fizeram o que podiam. E nossos deputados e senadores, com tranquilidade, com objetividade, têm que decidir coisas seríssimas para que o Brasil saia dessa crise que vai penalizar mais gente. Às vezes serão milhões de brasileiros, de famílias brasileiras que vão regredir socialmente. Pessoas aposentadas que estão perdendo suas aposentadorias, por exemplo, por causa da má gestão dos fundos de pensão. Pessoas em filas de hospitais sem atendimento, porque o nosso dinheiro foi gasto para fazer bonde, estádio de futebol e outras coisas. Até é irônico ver que em Brasília, a cidade que tem o maior lixão a céu aberto da América Latina, fizeram um outro estádio de futebol para agradar os dirigentes da FIFA, que felizmente estão sendo enquadrados pela Justiça Internacional até. Então, meus amigos, de todos os credos e visões políticas, todos têm que se unir para salvar o Brasil e seu povo. Negócio de luta de classe, essas fantasias todas, isso é besteira. O homem é o que é. Talvez Nietzsche, que foi o cara que melhor descreveu isso num livro, Aforismos, que é humano, demasiadamente humano. E Michel Foucault e outros centraram análises no comportamento humano. O ser humano tem limitações, e essas limitações não são apenas das pessoas comuns, também são de ex-presidentes. Luta de classe, gente, golpe, não. Pode ter tido golpe, mas aconteceu, acabou, temos que olhar para frente.